distante, onde decisões se desenrolam como um fio frágil, uma jovem mulher se vê diante de uma escolha que pode mudar o destino de seu povo. Imagine-se no lugar dela, coragem pulsando nas veias, enquanto o medo sussurra na escuridão. E se você tivesse que arriscar tudo por aqueles que ama? A história de Esther não é apenas sobre bravura. É um testemunho da providência divina que age em meio ao caos. Visualize a cena: palácios luxuosos, intrigas profundas e um rei que governa com mão de ferro. Mas, sob a superfície, um plano maligno se tece. O que você faria se a única esperança de salvação estivesse em suas mãos? A cada passo que Esther dá, a tensão aumenta. Você consegue sentir isso? O peso da responsabilidade, a pressão do momento? Esther se torna mais do que uma rainha. Ela é um símbolo de fé e determinação. Você já se perguntou como a coragem pode transformar uma vida e impactar gerações? Prepare-se para mergulhar em uma narrativa onde cada decisão ressoa através do tempo e a providência divina se revela de maneiras surpreendentes. O que acontece quando o destino finalmente se encontra com a coragem? Vamos descobrir juntos. A história do livro de Esther se desenrola em um período fascinante da história judaica, especificamente durante o exílio dos judeus na Pérsia. Após a destruição do Templo de Salomão e a queda do reino de Judá, muitos judeus foram levados como prisioneiros para a Babilônia. Com o tempo, a Pérsia conquistou a Babilônia e o cenário político mudou. O exílio não foi apenas um período de dor e perda, mas também de adaptação e resiliência. Os judeus se viram em um ambiente onde suas tradições e cultura estavam ameaçadas, mas, ao mesmo tempo, tiveram a oportunidade de se integrar e influenciar a sociedade persa. A narrativa se passa sob o reinado do rei Assuero, que muitos acreditam ser Xerxes Mimno. Ele é uma figura histórica complexa, conhecido por sua ambição e por suas campanhas militares, mas também por seu opulento estilo de vida na capital, Susa. A corte persa era um lugar de intrigas e rivalidades, e o rei, cercado por conselheiros e nobres, governava com mão firme. A presença de Esther e Mordecai nesse cenário não é apenas uma questão de sobrevivência, mas também de estratégia e enfrentamento de uma realidade hostil. A história é um reflexo das tensões sociais e políticas da época. Os judeus eram vistos com desconfiança, e a animosidade em relação a eles era, em muitos casos, alimentada por preconceitos e estereótipos. Hamã, o antagonista da história, representa essa hostilidade. Ele não apenas busca eliminar Mordecai, mas também exterminar todo o povo judeu. Essa dinâmica revela como a identidade e a cultura judaica eram constantemente desafiadas, levando à necessidade de uma defesa vigorosa por parte dos judeus. O exílio também trouxe à tona a questão da identidade. Os judeus precisavam se perguntar: quem somos em um país que não é o nosso? A resposta a essa pergunta moldou o caráter e as ações dos personagens centrais. Esther, como uma mulher judia em uma posição privilegiada, carrega essa dualidade. Ela vive entre duas culturas, o que a torna um símbolo da luta pela preservação da identidade judaica. O resultado dessa luta é a história de coragem e fé que se desenrola ao longo do livro. Assim, o contexto histórico do livro de Esther não é apenas um pano de fundo. Ele é intrínseco à narrativa e molda as ações dos personagens. A luta pela sobrevivência e a busca por identidade se entrelaçam, criando uma rica tapeçaria de experiências humanas que ressoam até os dias de hoje. Quando se fala do livro de Esther, é impossível não destacar a profundidade e a complexidade de seus personagens principais. Esther, a heroína da história, é uma jovem judia que se torna rainha da Pérsia.
Sua ascensão ao trono é um dos elementos mais intrigantes da narrativa. Ela é apresentada como uma figura bela e cativante, mas sua real força está em sua inteligência e determinação. Ao longo da história, Esther evolui de uma jovem que inicialmente se sente insegura em sua nova posição para uma mulher corajosa que arrisca tudo para salvar seu povo. Mordecai, o primo e mentor de Esther, também desempenha um papel crucial. Ele é um símbolo de resistência e sabedoria. Mordecai representa a conexão entre o passado e o presente. Ele é um guardião das tradições judaicas e um exemplo de lealdade. Sua influência sobre Esther é palpável, e ele a encoraja a abraçar sua identidade judaica em um ambiente que a marginaliza. A relação entre os dois personagens é uma das mais tocantes da narrativa, mostrando como a família e o apoio mútuo são fundamentais em tempos de crise. Amã, por outro lado, é o antagonista da história. Ele encarna o preconceito e a ambição desmedida. Sua rivalidade com Mordecai não é apenas pessoal, é simbólica de uma luta mais ampla entre opressão e resistência. Amã é um personagem complexo, motivado por ressentimentos e uma busca desesperada por poder. Sua ascensão ao cargo de primeiro-ministro e sua subsequente queda são representações dramáticas da fragilidade da fortuna, especialmente quando se baseia na opressão de outros. Assuero, o rei, é outra figura intrigante. Embora ele tenha o poder absoluto, sua personalidade é ambivalente. Em muitos momentos, ele parece ser um governante ingênuo, facilmente influenciado por aqueles ao seu redor. A sua relação com Esther também é característica. Ele é atraído por ela, mas, ao mesmo tempo, sua posição de poder o torna vulnerável a manipulações. A dinâmica entre os personagens revela os jogos de poder que permeiam a corte persa. Por fim, esses personagens não são apenas figuras isoladas. Eles representam temas universais de coragem, identidade e moralidade. A interação entre eles cria uma narrativa rica e multifacetada que ressoa com as lutas da humanidade em qualquer época. Ao explorar as motivações e as relações entre esses personagens, o leitor é convidado a refletir sobre questões de justiça, lealdade e a luta contra a opressão. A coragem de Esther é um dos aspectos mais admirados e discutidos do livro de Esther. Desde o momento em que ela decide se apresentar ao rei Assuero sem ser chamada, sabendo que isso poderia custar sua vida, fica claro que sua bravura transcende o medo pessoal. Esther não é apenas uma mulher em uma posição vulnerável. Ela se torna uma líder em um momento de crise. Essa ação inicial é um marco que define sua jornada e a transforma de uma jovem tímida em uma heroína destemida. Ao longo da narrativa, a coragem de Esther se manifesta em diferentes formas. Quando Mordecai a encoraja a interceder pelo povo judeu, ela hesita, ciente das consequências que isso pode acarretar. No entanto, sua determinação de salvar seu povo supera seus medos. O famoso versículo, "E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino", ecoa a importância de sua missão e a sensação de urgência que ela sente. Esse chamado à ação é um momento decisivo que mostra que a coragem é muitas vezes uma escolha. A coragem de Esther também se revela em sua astúcia. Ela não apenas se apresenta ao rei, mas também planeja um banquete para expor Hamã e sua trama. Essa estratégia demonstra que a coragem não é apenas uma questão de bravura física, é também sobre usar a inteligência e o pensamento crítico para enfrentar desafios. Esther se move com graça e sabedoria, entendendo que a diplomacia e a persuasão são armas poderosas em sua luta pela justiça. Além disso,
A coragem de Esther é um reflexo da força de muitas mulheres ao longo da história que enfrentaram situações difíceis. Sua história ressoa com aqueles que lutam contra a opressão, fazendo dela uma figura atemporal que inspira ação e resistência. Ao se posicionar contra a injustiça, Esther se torna um símbolo de esperança e perseverança, mostrando que até mesmo aqueles que parecem pequenos podem fazer uma grande diferença. Finalmente, a coragem de Esther destaca a importância da solidariedade. Ela não atua sozinha. A coragem dela é alimentada pelo amor e pela lealdade de Mordecai e pelo desejo de salvar seu povo. Essa conexão entre os personagens sublinha a ideia de que a coragem muitas vezes se manifesta em coletividade. Esther não é somente uma heroína individual. Sua história é um testemunho do poder que surge quando as pessoas se unem para lutar por um bem maior. A providência divina é um tema que permeia todo o livro de Esther, embora Deus não seja mencionado explicitamente. Essa ausência de referência direta torna a narrativa ainda mais intrigante, pois leva os leitores a refletir sobre como as intervenções divinas podem se manifestar nas situações mais cotidianas. A história de Esther é um exemplo de como eventos aparentemente aleatórios podem estar interligados de maneiras que revelam a mão de Deus em ação, mesmo quando não a percebemos. Um dos aspectos mais significativos da providência divina na narrativa é a forma como Esther se torna rainha. A escolha dela, uma jovem judia, para ocupar um papel tão elevado em uma sociedade persa, é vista como um desígnio providencial. A trajetória de Esther, desde a orfandade até a realeza, sugere que há um plano maior em ação. Isso provoca uma reflexão sobre como nossas vidas podem ser moldadas por forças além de nossa compreensão, levando-nos a crer que estamos exatamente onde precisamos estar para cumprir um propósito. A providência divina também é evidente nas coincidências que se desenrolam ao longo da história. A noite em que o rei Assuero não consegue dormir e decide ler o livro das Crônicas, que menciona a salvação realizada por Mordecai, é um exemplo claro. Esse momento não é apenas uma virada na narrativa, é uma confirmação de que os eventos estão sendo orquestrados de alguma forma. Essa interconexão de acontecimentos reforça a ideia de que há um controle superior que guia o destino dos personagens. Além disso, a resposta à oração e ao jejum da comunidade judaica em momentos de crise é um reflexo da fé coletiva no poder divino. Esther e Mordecai convocam os judeus a jejuar antes de ela se apresentar ao rei, um gesto que simboliza a busca por orientação e ajuda divina. A prática de jejum e oração é uma maneira de reconhecer que, em tempos de... Quando olho para a história do livro de Esther, não posso deixar de perceber a rivalidade intensa entre Hamã e Mordecai. Hamã, o homem que se achava acima de todos, foi o arquétipo do vilão. Ele não apenas ambicionava poder, mas também alimentava um ódio profundo e irracional pelo povo judeu, representado em sua aversão a Mordecai. A recusa de Mordecai em se prostrar diante dele não era apenas uma questão de orgulho, mas uma afirmação de identidade e fé. Essa dinâmica de poder e resistência me faz refletir sobre como as pequenas ações podem ter consequências imensas, levando a um conflito que se desdobrou em escala épica. A rivalidade entre os dois se intensifica, e Hamã, em sua fúria, não se contenta em punir apenas Mordecai. Ele decide que todo o povo judeu deve ser exterminado. Essa decisão não é apenas um ato de vingança pessoal. É também uma jogada política em um ambiente onde as tensões étnicas e culturais estão sempre à flor da pele. O que me chama a atenção é como Hamã usa sua posição de poder para tentar obliterar uma identidade que ele considera inferior.
Aqui, o conflito ultrapassa a mera animosidade pessoal e se torna uma luta pela sobrevivência de uma cultura e de um povo. Por outro lado, Mordecai representa a resistência. Ele não se deixa abalar pela ameaça de Hamã. A coragem de Mordecai em se opor a Hamã, mesmo diante da pressão para se conformar, é inspiradora. Ele se recusa a sucumbir ao medo, preferindo lutar pela preservação de sua identidade e seus valores. Essa postura de resistência, que muitas vezes é invisível na história, é o que torna a narrativa tão poderosa. Ela nos faz refletir sobre como, em momentos de crise, a coragem individual pode se transformar em um movimento coletivo. A tensão entre esses dois personagens é palpável e as consequências de suas ações reverberam em todo o reino. A manipulação política de Hamã, que se vale de intrigas e desinformação, contrasta com a integridade moral de Mordecai, que busca apenas a verdade e a justiça. Isso me leva a pensar sobre como as rivalidades e conflitos interpessoais podem moldar a história, afetando não apenas os envolvidos, mas também comunidades inteiras. A luta de Mordecai e Hamã é um microcosmo das lutas maiores por poder, identidade e sobrevivência. Em última análise, o conflito entre Hamã e Mordecai nos ensina sobre as complexidades do poder e da resistência. Cada um, à sua maneira, representa forças opostas que não apenas definem suas vidas, mas também o destino de muitas outras pessoas. A história nos lembra que, em um mundo repleto de injustiças, a luta pela dignidade e pela preservação da identidade é um tema atemporal e sempre relevante. A questão da identidade judaica no livro de Ester é um aspecto fascinante e profundo. Ao longo da narrativa, somos confrontados com a luta do povo judeu para preservar sua cultura e seus valores em um ambiente hostil. O exílio na Pérsia trouxe não apenas desafios físicos, mas também uma crise de identidade. Como um povo que foi deslocado e forçado a viver entre os outros, a preservação da identidade se tornou uma questão de sobrevivência. A forma como os judeus são retratados, como um povo que se recusa a se conformar e que luta por sua dignidade, é um poderoso testemunho dessa luta contínua. Ester, como uma mulher judia que se torna rainha, é um símbolo dessa complexidade. Sua posição a leva a um dilema. Para sobreviver e proteger seu povo, ela deve navegar em um mundo que não é o seu, utilizando suas habilidades e astúcia. A dualidade de sua identidade, como judia e como rainha, reflete a batalha interna que muitos indivíduos enfrentam em sociedades multiculturalmente diversas. Essa luta para equilibrar diferentes partes de si mesmo é algo que muitos de nós podemos compreender, especialmente em tempos de divisão. A narrativa também nos leva a considerar o que significa ser parte de uma nação ou de um povo. A rejeição de Mordecai em se prostrar diante de Hamã é um ato de afirmação de sua identidade. Ele não se vê apenas como um indivíduo, mas como parte de uma coletividade que tem uma rica história e um legado a proteger. Essa luta pela preservação cultural é especialmente pertinente em um mundo contemporâneo, onde identidades são frequentemente desafiadas. O livro de Ester nos lembra da importância de manter a conexão com nossas raízes, mesmo em face da adversidade. Além disso, o ambiente hostil em que os judeus se encontram na Pérsia serve como um microcosmo para as lutas maiores que muitas culturas enfrentam ao longo da história. As tensões entre diferentes grupos étnicos e culturais podem ser observadas em várias sociedades ao redor do mundo. O que a história de Ester nos ensina é que a luta pela identidade não é apenas uma batalha pessoal, mas uma luta coletiva. A resistência de um indivíduo pode inspirar e mobilizar uma comunidade inteira, mostrando que a identidade
é uma força poderosa que pode ser utilizada para enfrentar a opressão. Por fim, os temas de identidade e nacionalidade no livro de Esther são um lembrete de que cada um de nós carrega consigo não apenas a nossa história pessoal, mas também a história de um povo. Essa interconexão entre o indivíduo e a coletividade traz uma responsabilidade. Assim como Esther e Mordecai se levantaram para defender seu povo, somos chamados a reconhecer e valorizar as identidades que nos cercam, contribuindo para um mundo mais inclusivo e respeitoso. Quando falamos sobre a festa de Purim, não podemos esquecer o peso emocional que essa celebração carrega. Purim não é apenas uma festividade, é uma lembrança da sobrevivência e da resistência do povo judeu. A origem da festa remonta à história de Esther, e sua celebração se tornou um símbolo da vitória sobre a opressão. O ato de relembrar a salvação dos judeus não é apenas um ritual, mas uma oportunidade de reafirmar a identidade e a cultura judaica diante de ameaças históricas e contemporâneas. Durante Purim, as tradições incluem a leitura do livro de Esther, onde cada menção de Hamã é recebida com barulhos e vaias. Essa prática é uma forma de coletivamente expressar a rejeição ao mal e à opressão. Além disso, as pessoas se vestem com fantasias, celebrando com alegria e descontração, o que contrasta com a gravidade da história. Essa dualidade entre o riso e a seriedade do que está em jogo é o que torna a festividade tão rica. A vida, após tudo, é uma tapeçaria de altos e baixos, e Purim encapsula essa experiência humana de forma maravilhosa. A celebração de Purim também destaca a importância da solidariedade e da comunidade. Durante a festa, é comum a prática de dar presentes e esmolas para os necessitados, reforçando o valor da caridade e da unidade. Essa é uma lição poderosa. Em tempos de celebração, não devemos esquecer aqueles que ainda lutam. A generosidade é uma forma de honrar a história de resistência e de garantir que a luta por justiça e dignidade continue. A festa se torna, assim, um momento não apenas de alegria, mas de compromisso social. Quando penso sobre Purim, também me vem à mente a importância da memória. O ato de lembrar e celebrar a história de Esther é um poderoso testemunho da resiliência do povo judeu ao longo dos séculos. Em um mundo onde as narrativas podem ser apagadas ou distorcidas, a celebração de Purim serve como um ato de resistência cultural. É a afirmação de que a história precisa ser contada, que as vozes do passado devem ser ouvidas e que a luta pela justiça não deve ser esquecida. Por fim, a festa de Purim é um lembrete de que a vida deve ser celebrada. Mesmo em tempos de adversidade, há espaço para a alegria e a união. Através da festa, o povo judeu reafirma sua identidade e sua história, transformando um momento de possível desespero em um testemunho de esperança. A celebração de Purim, portanto, não é apenas um evento isolado. É uma parte vital da narrativa contínua de um povo que se recusa a ser silenciado. O papel de Esther na história é um exemplo fascinante de como a feminilidade pode ser uma fonte poderosa de influência e transformação. Em uma sociedade patriarcal, onde as vozes femininas eram frequentemente silenciadas, Esther emerge como uma figura central, desafiando as normas e utilizando sua astúcia para proteger seu povo. O que me chama a atenção é como sua feminilidade não é uma fraqueza, mas sim uma força. Esther utiliza sua beleza e charme não apenas para conquistar o coração do rei, mas para se tornar uma defensora de sua nação.
A astúcia de Ester ao navegar na corte persa é um testemunho de sua inteligência e capacidade de adaptação. Ela não se limita a agir como uma mera espectadora. Ela toma a iniciativa, planeja estrategicamente e age com coragem. Isso me faz pensar sobre as muitas mulheres ao longo da história que, apesar das limitações impostas pela sociedade, encontraram maneiras de exercer poder e influência. Ester se torna um modelo. Quando olho para o livro de Ester, não consigo deixar de me impressionar com a forma como a narrativa foi construída. A estrutura do texto é realmente intrigante, quase como um quebra-cabeça que se encaixa perfeitamente. A história é contada com uma fluidez que captura a atenção do leitor, e isso não é por acaso. O autor realmente se preocupou em criar um enredo envolvente, utilizando técnicas que mantêm o ritmo e a tensão. As reviravoltas na trama são habilmente colocadas, revelando detalhes aos poucos e criando uma expectativa que faz com que a gente queira saber mais. Um aspecto que me chama a atenção é o uso do diálogo. As falas dos personagens são fundamentais para o desenvolvimento da história e revelam suas personalidades e motivações. Quando Ester se dirige ao rei, ou quando Mordecai confronta Hamã, é possível sentir a carga emocional e a tensão da situação. Esse uso do diálogo não só enriquece a narrativa, mas também a torna mais próxima de nós, leitores. É como se estivéssemos lá, testemunhando cada emoção, cada decisão crítica. Outro recurso literário que se destaca é a ironia presente em várias passagens. O fato de Hamã, o vilão da história, ser enaltecido e, em última análise, cair em desgraça é um exemplo claro disso. A maneira como o autor constrói essa ironia não só traz um toque de humor, mas também faz com que a mensagem moral da história fique mais evidente. Isso nos faz refletir sobre a justiça e o destino, temas que permeiam não apenas a narrativa de Ester, mas também nossas vidas. Além disso, a repetição de certos elementos e frases ao longo do texto serve como um recurso que reforça a importância de determinados eventos e emoções. Por exemplo, a ideia de jejum e oração é mencionada várias vezes, enfatizando a sua relevância no contexto da história. Essa recorrência faz com que nos lembremos constantemente da fé e da resistência do povo judeu, aspectos que são cruciais para a compreensão da narrativa. Por último, não posso deixar de mencionar a construção das imagens e metáforas que o autor utiliza. As descrições vívidas dos banquetes, das vestes reais e das emoções dos personagens criam um cenário que nos transporta para a Pérsia antiga. É quase como se pudéssemos sentir os cheiros, ouvir os sons e ver as cores vibrantes do que está sendo descrito. Essa habilidade de criar uma atmosfera tão rica é um dos grandes trunfos do livro de Ester e contribui para a sua longevidade e relevância. Uma das questões mais intrigantes que surgem ao ler o livro de Ester é a aparente ausência de Deus. Em um texto tão profundamente enraizado na tradição judaica, a falta de menções diretas a Deus pode ser surpreendente. Mas, ao refletir sobre isso, percebo que a ausência pode ser tão significativa quanto a presença. Essa silenciosa providência sugere que a ação humana e as decisões tomadas pelos personagens são fundamentais para o desenrolar dos eventos. A história nos convida a olhar para além do sobrenatural e a reconhecer a complexidade da vida. O silêncio de Deus neste texto também nos leva a refletir sobre a natureza da fé. Muitas vezes, em momentos de crise, esperamos que a intervenção divina seja imediata e evidente. No entanto,
O livro de Ester nos mostra que a fé pode se manifestar de formas sutis, através das escolhas e das ações dos indivíduos. Ao longo da narrativa, vemos Ester e Mordecai agindo com coragem e sabedoria, e isso nos faz questionar: será que a verdadeira intervenção divina está na capacidade humana de enfrentar desafios? Além disso, essa ausência de Deus pode ser vista como um convite à reflexão pessoal. Ao não apresentar Deus de maneira direta, o autor nos força a nos perguntar sobre nosso próprio relacionamento com o divino. Como podemos encontrar Deus em nossas vidas, especialmente em momentos de silêncio ou desespero? Essa busca por significado, por respostas em meio à incerteza, é uma experiência universal que ressoa com muitos de nós. Por outro lado, o silêncio de Deus também pode ser interpretado como uma forma de liberdade. Os personagens têm a responsabilidade de tomar decisões e enfrentar as consequências de suas ações. Essa autonomia é poderosa e nos lembra de que, muitas vezes, somos os arquitetos do nosso próprio destino. A história de Ester é um testemunho de que, mesmo na ausência de uma intervenção divina clara, a coragem e a determinação humanas podem levar à salvação. Finalmente, a reflexão sobre o silêncio de Deus nos leva a considerar a relevância desse tema em nosso cotidiano. Em um mundo onde muitos se sentem abandonados ou ignorados, a narrativa de Ester nos encoraja a agir, a não esperar passivamente por uma solução mágica. O silêncio não significa ausência. Pode ser um chamado à ação, uma oportunidade para nos tornarmos protagonistas de nossas histórias. As diferentes interpretações teológicas do livro de Ester são fascinantes e revelam a riqueza dessa narrativa. Para os judeus, a história de Ester é muito mais do que um conto de coragem. É um símbolo da resistência e da identidade judaica. A festa de Purim, que celebra a salvação dos judeus, é uma manifestação direta dessa interpretação. A história reforça a ideia de que, mesmo em situações adversas, a comunidade pode se unir e prevalecer. Essa união é um aspecto central na fé judaica, que valoriza a coletividade e a preservação da identidade cultural. Por outro lado, a perspectiva cristã sobre o livro de Ester também oferece insights valiosos. A história pode ser vista como uma antecipação de temas que se desenvolverão mais tarde nas escrituras cristãs, como a ideia de sacrifício e redenção. Ester, ao arriscar sua vida para salvar seu povo, é uma figura que pode ser comparada a outros personagens bíblicos que também enfrentaram desafios em nome da justiça. Essa conexão entre as narrativas enriquece a compreensão da obra e a torna relevante para diferentes tradições de fé. Além disso, as interpretações teológicas nos levam a questionar o papel do sofrimento e da providência na vida dos personagens. O exílio do povo judeu na Pérsia é um lembrete das dificuldades enfrentadas ao longo da história. No entanto, a maneira como Ester e Mordecai lidam com essas adversidades sugere que a fé não é isenta de desafios. Em vez disso, a verdadeira fé é testada e fortalecida por meio da luta e da resistência. Essa ideia ressoa profundamente, especialmente em tempos de crise. Outra perspectiva interessante diz respeito à leitura feminista do livro de Ester. A figura de Ester como uma mulher que usa sua inteligência e astúcia para influenciar o poder é significativa em um contexto histórico patriarcal. Essa interpretação desafia normas sociais e oferece uma nova visão sobre o papel das mulheres na narrativa bíblica. A coragem de Ester não é apenas uma questão de bravura, mas também de estratégia e sabedoria, mostrando que as mulheres têm um papel crucial na história da fé.
Por fim, as interpretações teológicas do livro de Ester nos incentivam a refletir sobre a relevância da história em nossas vidas contemporâneas. Os temas de coragem, identidade e providência continuam a falar conosco, independentemente de nossa tradição religiosa. A história nos lembra que, em momentos de crise, a ação humana e a solidariedade são fundamentais. Através dessa lente, o livro de Ester torna-se não apenas um relato histórico, mas uma fonte contínua de inspiração para a fé e a vida comunitária. Ao explorar o livro de Ester, não há como ignorar a importância da oração e do jejum na narrativa. Desde o início, vemos que a prática de jejuar é uma forma de buscar a intervenção divina em momentos de crise. Quando Mordecai descobre o plano de Hamã para exterminar os judeus, ele imediatamente se veste de pano de saco e jejuar, sinalizando a urgência da situação. Essa ação não é apenas um reflexo de desespero. É uma demonstração de fé e uma maneira de se conectar com o divino em tempos difíceis. A oração e o jejum são, na verdade, expressões de um relacionamento ativo com Deus. Embora o texto não mencione Deus explicitamente, a prática do jejum é um gesto que indica a busca por orientação e ajuda. É como se os personagens estivessem dizendo: sabemos que não estamos sozinhos e buscamos a força que vem de algo maior. Esse tipo de prática espiritual é essencial em momentos de incerteza, e o livro de Ester nos lembra que a vulnerabilidade pode ser um ponto de partida para a fé. Além disso, o jejum e a oração são vistos como formas de unidade entre o povo. Quando Ester convoca todos os judeus a jejuar por 3 dias antes de se apresentar ao rei, ela está criando um espaço de solidariedade e ação coletiva. Essa união é um tema recorrente na tradição judaica, que enfatiza o valor da comunidade em momentos de crise. A oração torna-se, assim, não apenas um ato individual, mas uma expressão de um desejo coletivo de proteção e salvação. O valor da oração e do jejum se estende além do contexto da narrativa. Muitas vezes, em nossas próprias vidas, encontramos situações que parecem insuperáveis. Nesses momentos, a prática de se voltar para algo maior, seja através da oração, do jejum ou de outras formas de espiritualidade, pode nos proporcionar um senso de paz e clareza. O livro de Ester nos ensina que, mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias, podemos buscar força e orientação E aí, você já parou para pensar no quanto a coragem de Ester mudou a história do seu povo? Quando ela decidiu arriscar tudo, não foi apenas uma questão de bravura, foi um ato de fé que reverberou por gerações. Imagine-se no lugar dela, enfrentando um rei poderoso e um destino incerto. Você teria essa coragem? Ester nos ensina que, mesmo nas situações mais desafiadoras, a providência divina está ao nosso lado. Cada passo que ela deu, cada decisão que tomou, foi guiada por algo muito maior. Isso nos faz refletir. Quais são as nossas batalhas diárias? Como podemos agir com a mesma fé e determinação?